Olá pessoal, meu nome é Priscila Terumi, eu sou especialista e mestre em análise do comportamento e doutoranda em psicologia pela UFSCar. E hoje eu vim falar com vocês sobre Precision Teaching, que é uma tecnologia que a gente poderia traduzir mais ou menos como ensino preciso, ou ensino de precisão. Então se você quer saber um pouco mais sobre essa tecnologia derivada da análise do comportamento, espera aí que a gente vai falar tudo sobre isso daqui a pouquinho. Mas enquanto vocês já estão aí, aproveitem para se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar ligados em vários outros vídeos como esses. Então vamos lá! Agora que você já se inscreveu no nosso canal, imagino eu, a gente vai falar um pouquinho sobre essa tecnologia de ensino que chama Precision Teaching e por que ela é importante quando a gente está ensinando os nossos alunos. Bom, vocês já devem ter percebido, enquanto terapeutas ou supervisores de casos de pessoas com atraso de desenvolvimento, que às vezes, quando os alunos atingem o critério, que vocês desenvolveram para aquele programa, como por exemplo, você está ensinando aquele aluno a escrever ou a ler, por exemplo, e ele atingiu o critério de 90% de acerto ou 100% de acerto, muitas vezes esse aluno ele ainda não consegue fazer aquela habilidade. Ou seja, vamos supor que você esteja ensinando esse aluno a ler. Esse aluno, ele ainda está catando letrinhas assim, Então, ele está juntando esses fonemas da palavra, vamos supor que ele esteja aprendendo a ler casa. Mas ele ainda não lê de forma fluida, Ele lê k, as ou cas, a, Ele não consegue fazer essa junção para formar a palavra e isso de forma que seja reconhecível para as outras pessoas. Isso acontece porque, apesar de ele conseguir ler os fonemas de forma correta e acurada, que era um dos critérios que você tinha colocado, ele ainda não é fluente nessa leitura, Ele não conseguiu atingir esse grau de fluência. O Ogden Lindsley, que foi a pessoa que fundou, e desenvolveu a tecnologia de ensino chamada Precision Teaching, na década de 60, ele conta um pouco que a frequência de uma resposta, que ele chama como a quantidade de respostas por tempo, ela é mais do que uma forma de medir essa resposta de acontecer. Ela é uma dimensão desse comportamento. Mas como assim uma dimensão do comportamento? Ela é uma dimensão na medida em que ela muda qualitativamente essa resposta. Então, por exemplo, um aluno que consegue ler 3 fonemas em sequência com uma taxa menor do que um leitor fluente, por exemplo, ele não está só emitindo menos palavras por tempo, mas ele demonstra que essa habilidade ainda não está completamente fluida para ele, Ele não é fluente. Então, isso a gente consideraria como uma performance iniciante. Ele é um aluno iniciante nessa habilidade. Já uma pessoa que consegue ler com mais quantidade de fonemas por tempo, a gente diria que ele é um leitor fluente. Por quê? Ele consegue produzir uma frequência mais alta de resposta e isso interfere diretamente na qualidade do responder dele. Por isso que frequência é uma dimensão desse responder, porque ela altera qualitativamente essa resposta. Isso é um aspecto muito importante quando a gente está trabalhando com os nossos alunos, porque às vezes a gente não se atenta a esse fato, A gente acha que ao fato dele ter adquirido aquela quantidade de acertos, por exemplo, que era o nosso critério anterior, 90% de acertos, já é suficiente para a gente encerrar essa instrução. E a gente não percebe que falta essa fluência. Precision Teaching é uma tecnologia que se foca na construção de frequência de cada uma das habilidades, e por isso que isso é importante. Então, a ideia é que a gente consiga treinar os nossos alunos e desenvolver habilidades até um ponto em que eles se tornem fluentes nessa habilidade. Bom, além dessa questão da fluência alterar qualitativamente na resposta, a fluência tem alguns subprodutos dentro da aprendizagem, como está descrito na literatura. Então, um dos possíveis subprodutos é a possibilidade de manutenção. Então, quando a gente se torna fluente em uma habilidade, essa habilidade ela se mantém mais tempo no nosso repertório. Ela também é uma habilidade que ela persiste mais, então você consegue praticar aquela habilidade por um tempo maior do que aquele que foi treinado. Vamos pensar, por exemplo, no ensino de idiomas. Se você aprendeu um outro idioma, como por exemplo inglês. Às vezes você aprendeu inglês numa aula de 1 hora por semana ou 2 horas por semana. Mas, se você é fluente nesse idioma, você consegue falar por um tempo prolongado. Indo para um outro país, por exemplo, você conseguiria falar até o dia inteiro se você fosse fluente nesse repertório.
Também uma outra possibilidade, né, um outro subproduto da fluência é a estabilidade. A estabilidade é você conseguir performar aquela habilidade mesmo com distratores presentes no ambiente. Ou seja, se tiver um barulho no ambiente ou coisas piscando, você ainda assim conseguiria prestar atenção e fazer aquela habilidade acontecer. O outro possível subproduto é a aplicação, ou seja, você conseguir aplicar aquela habilidade dentro do seu cotidiano, fora do ambiente treinado. Isso é um obstáculo para a gente quando a gente está trabalhando com os nossos alunos com autismo ou com atraso de desenvolvimento, né? Porque eles têm uma dificuldade de generalização. Então, às vezes, eles aprendem na nossa sessão e eles não conseguem levar para o ambiente natural deles, para a escola ou para a casa deles. O último resultado, que talvez seja um dos mais interessantes, é a possibilidade desse aluno fazer a adução dessa resposta, que é o quê? Ele conseguir utilizar aquela resposta mais simples para aprender uma resposta mais complexa. Né? Então, ele aprende a fluência de uma habilidade componente, né? Uma habilidade, por exemplo, conseguir repetir fonemas, e ele faz o mais elaborado, como exemplo, ler frases. Né? Ele consegue ler frases porque ele conseguiu atingir fluência na leitura desses fonemas. E isso faz com que ele consiga aprender um repertório maior do que aquele que ele foi ensinado. Bom, é isso. Essa é a tecnologia de Precision Teaching. É claro que a gente vai falar e pode apresentar muito mais sobre essa tecnologia. Inclusive, a gente tem um curso dele falando mais sobre essa tecnologia lá no Aba Acessível, então se vocês quiserem saber mais, é só entrar no nosso site para se informar. E até os próximos vídeos. Tchau, gente!